Pronto. Vamos começar a nossa reunião com oração. E a nossa irmã Vânia, que ore ao Senhor, para nós iniciarmos o nosso estudo. E Vânia, nesse momento, o irmão do nosso irmão Sim. Reidson, nós oramos por ele já no domingo, né? E ele continua internado, continua na UTI. 90% do 90% do pulmão dele está comprometido já, né? Nossa. Então, é uma situação delicada, requer a nossa oração. Ele continua na UTI lá em Aracruz. Então, vamos orar por ele e pedindo que Deus possa abençoá-lo e fazer um milagre na vida dele, ok? Nossa irmã Vânia vai orar. Oramos. Senhor nosso Deus, obrigada por este momento que nós vamos estar reunidos para fazer esse estudo, aprendermos mais uma porção da Tua palavra e ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua mensagem, que é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor, para estarmos culto a Ti, aprendermos mais de Ti, para que nós vivamos, Senhor, segundo o Teu querer e Tua vontade, para que nós sirvamos, Senhor, a um Deus vivo e verdadeiro, com toda a nossa dedicação, amor, e, e, e viver, Senhor, corretamente, de acordo com a Tua palavra. Ministra, Senhor, a Tua palavra na vida, Senhor, do pastor, para que ele venha falar aos nossos corações e nos colocar, Senhor, o estudo, Senhor, de uma forma que nós aprendemos corretamente aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Visita, Senhor, os teus servos, Senhor, que está lá internado. Sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece aquela vida que o Senhor criou, o Senhor gerou e, e sabe todas as coisas. E nós confiamos em Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que é o Deus da cura, o Deus da vida, o Deus de tudo que provê na vida daquele Teu servo. Nós confiamos em Ti, que o Senhor fará, nós te pedimos. E venha estar nessa noite para que nós, reunidos agora, em um estudo, que possamos aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Então, meus irmãos, então, como a situação aqui na minha internet está meio não está dando para entender, aí vocês me avisam, né? Ou a gente repete, mas se não der definitivamente, então a gente passa o estudo para depois, né? Mas vocês escrevem aqui no chat. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Hoje nós finalmente vamos entrar na parábola. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para
ninguém. Havia procurava, dizendo, julgue a minha conta, o meu adversário. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareçam demorados em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé na terra? Vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, orar ao Senhor. Deus, nós, mais uma vez, estamos diante do Senhor e, mais uma vez, clamamos que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz e precisamos ser instruídos pela Tua palavra. Que seja somente a Tua verdade, Pai, expressa aqui, expressa com fidelidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por volta do ano 1400... Pastor, não dá para gravar, não? Hã? Já está gravando, Valnei. Deixa eu ver, confirmar aqui. Está gravando. Só para acertar um negocinho aqui que eu coloquei errado aqui. Esse negócio de dois negócios ao mesmo tempo me confunde tudo. Hã? Meus filhos estão falando que eu não sei fazer as coisas sozinho, já estão querendo que eu... Mas está gravando, pastor. Pronto, está aqui. Está gravando, então tá bom. Então, para a gente começar do começo, recordando um pouquinho do que aconteceu nesses dias, nesses estudos passados, nesses últimos estudos, nós fizemos 2 grandes passeios. O passeio que nós fizemos foi pelos dias de Jesus. Nós vimos o que estava acontecendo nos dias de Jesus, nos dias que Jesus contou essa parábola, o que estava acontecendo naquele contexto. Nós vimos o que Jesus disse antes da parábola e para quem ele disse. Nós vimos o contexto social da época daquela viúva e daquele juiz, para que a gente pudesse entender o que de fato, qual é a cena de fato que a parábola estava contando, né? E depois nós fizemos um passeio pelo ensino bíblico a respeito de oração. O que é a oração, qual o seu propósito, sua importância, quem é o seu mediador, qual é o seu limite, né? E nós fizemos essa pincelada sobre o significado da oração de maneira bíblica. E tudo isso foi fundamental para a gente interpretar essa parábola. Sem essas informações, nós corríamos o risco de aprender o que a parábola não estava ensinando, né? Ou seja, entender errado a parábola. Isso é muito comum, porque sem essas informações nós podemos pensar, por exemplo, que a insistência na oração pode mudar a vontade de Deus. Sem tudo isso que a gente viu antes, nós podemos pensar, por exemplo, também, que nós podemos conseguir que Deus faça qualquer coisa em oração. E essas 2 coisas são heresias e a parábola não ensina nenhuma dessas 2. Então, eu sugiro que, se você já esqueceu daquilo que a gente viu antes, né, das informações que a gente estudou, tanto anteriores. Infelizmente, nós não temos a apostila desse estudo, porque fazer uma apostila é bastante demorado, né?
E a Amanda tem feito isso para mim, só que não dá, ela não tem condições de fazer dos dois estudos, porque ela está estudando para a faculdade, para o vestibular, né? Então, você reveja os estudos anteriores que estão gravados, é só entrar lá na página no canal da igreja, no WhatsApp, no YouTube, são todos lá, e você recorde na sua mente tudo aquilo que a gente viu do contexto histórico dessa parábola, né, de tudo o que gira em torno da parábola e também do contexto bíblico da oração, o que a Bíblia fala a respeito de oração. Então, olhando todas essas coisas que a gente já usou, já aprendeu, e usando isso como base para a gente entender a parábola, agora já dá para a gente entrar no verdadeiro ensino dessa parábola. Então, essa parábola, ela conta a história de uma mulher que, como já estudamos, havia tido uma grande ruptura na sua vida. Ela tinha perdido o seu marido. Ela teve uma parte da sua vida que era a vida com seus pais, porque assim era a existência, a vida das mulheres naquela época. A vida delas estava totalmente e unicamente ligada aos homens, nós já falamos a respeito disso. Então, ela tem um primeiro momento na sua vida quando ela era sustentada e protegida pelo seu pai. Depois ela casa, e ela, então, tem uma segunda fase na vida dela, onde era sustentada e protegida pelo seu marido, né? Mas acontece que, no momento da sua existência, o seu marido também morre. E aí o texto diz que ela fica viúva. E já estudamos que o contexto da parábola leva a gente a entender que ela não tinha mais um pai que cuidava dela, não tinha irmão, não tinha tios, não tinha sobrinhos, não tinha nenhum homem ligado a ela para que pudesse alicerçar a sua vida, né? Pudesse sustentar a sua vida. Então, essa última fase da vida dessa mulher seria muito difícil. Esses últimos tempos da vida dela seriam tempos muito difíceis. Ela não tinha nenhum homem para ampará-la nesses dias. E o fato que colocou essa mulher em um estado de inteira vulnerabilidade. Ela estava totalmente desamparada, sem condições de existir, sem condições de sobreviver, sem condições de tocar a sua vida pela sua própria força. Ela era totalmente incapaz, totalmente vulnerável naqueles dias. E para piorar a situação daquela mulher, havia um adversário que estava prejudicando essa mulher. Um adversário que estava fazendo com que a vida dela se tornasse ainda mais complicada. O texto não diz qual era o adversário, mas diz quem pode dizer em que isso se aplica aos dias de hoje? Um de cada vez. Abre o microfone e fala. Repete a pergunta de novo, que saiu picotado. Estou aqui a pergunta. Deu para entender a descrição que eu fiz da mulher, ou não? Estou te ouvindo, não. Ih, tá complicado. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vocês não, eu acho que ninguém está me ouvindo. Estou ouvindo, pai. Estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Então, deu para né? Então, tá bom. Dentro desse contexto que nós falamos agora a respeito dessa mulher, o que ela representa
nessa parábola e qual a aplicação da vida dessa mulher para os dias de hoje? Quem pode me falar? Alô? Oi. Pastor, Sim, seria a igreja e as dificuldades da igreja hoje para a pregação do evangelho? exatamente isso, Claudinho. Exatamente isso, né? Essa mulher, essa viúva, representa a igreja vivendo os tempos difíceis do final da sua história. O tempo da igreja depois que ela sofreu uma grande ruptura na sua história, né? A igreja, assim como os discípulos estavam caminhando com Jesus, né? Ou melhor, assim como aquela mulher viveu com seu marido, a igreja estava vivendo com Jesus. E assim como ela perde o marido, a igreja estava próximo a perder, entre aspas, o seu esposo, iria perder Jesus Cristo, que ia subir aos céus, né? Provavelmente você se lembra que nós dissemos que antes de contar a parábola, Jesus estava conversando com seus discípulos a respeito de como seria o dia depois da sua partida, né? Aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. E Jesus então disse que esses dias seriam dias muito difíceis para a igreja. Dias em que a igreja teria ansiedade pela volta de Jesus. Ele disse isso lá no versículo 22, do capítulo anterior, quando ele diz que os discípulos iriam ansiar por ver o dia do Filho do Homem. Seriam dias de perseguição religiosa. Versículo 31 a 36 fala sobre isso. E ele termina a sua narrativa falando que onde estiver o cadáver, ali ajuntarão os abutres. Então, Jesus estava falando desses dias difíceis que nós vivemos. A situação desta mulher nos conta a respeito dos sofrimentos da vida cristã. Principalmente do sofrimento de vivermos num mundo terrivelmente hostil ao cristianismo. Assim como aquela mulher tem um adversário, a igreja também tem um adversário. Na verdade, a igreja luta contra si mesmo, contra a carne, ela luta contra o diabo e ela luta contra o mundo, né? Jesus falou isso lá em João capítulo 5, versículos 18 ao 21, João 15, 18 a 21, quando ele diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele vos escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembra-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo que o mundo que odiou a Jesus Cristo também iria odiar a igreja depois que Jesus Cristo fosse embora. Porque nós somos, neste mundo, a expressão daquilo que Cristo foi. Nós expressamos a santidade de Cristo, né? E o brilho de Cristo em nós incomoda o mundo. Nós pregamos a mensagem de Cristo, uma mensagem que confronta aqueles que querem permanecer nas trevas. E
Como aquela viúva, essa situação nos coloca num estado de inteira vulnerabilidade. Então, eu queria que vocês entendessem, em primeiro lugar, meus irmãos, que o contexto dessa parábola não é qualquer tipo de oração, não é qualquer tipo de problema, é especificamente, principalmente, essencialmente, o sofrimento da igreja em decorrência da hostilidade do mundo contra Cristo. É a dificuldade do cristão nesses dias difíceis. Todos nós sabemos hoje que é difícil ser cristão. E cada dia que passa, fica mais difícil. Há poucos anos atrás, as pessoas que têm mais idade se lembram quando a regra de comportamento na sociedade era a honestidade. Uma pessoa desonesta, por exemplo, ele era rejeitado pela própria sociedade aqui no Brasil. A regra de comportamento da sociedade era também a família nos moldes bíblicos. As regras de comportamento na sociedade eram respeito aos pais. A regra de comportamento na sociedade era a decência. Era assim alguns anos atrás. Hoje, tudo isso que era a regra de comportamento se torna exceção. E o que é comum hoje é as pessoas serem desonestas, uma família contrária aos moldes bíblicos, ao ponto da Tami ser colocado pela Natura como pai do ano. O padrão da sociedade hoje é que, que as pessoas sejam sensuais, né? De maneira que você viver o evangelho hoje é uma afronta para a sociedade, o que faz com que a sociedade também afronte a igreja. Eu acredito que nunca no nosso país nós vivemos a situação que temos vivido hoje. Quando você se levanta defendendo qualquer coisa que seja bíblico, você vai ser rechaçado pela sociedade. Está acontecendo nesses dias um caso de uma esposa de um pastor, eu esqueci o nome dela, ela escreveu um livro sobre criação de filhos, e nesse livro, num pedaço desse livro, ela fala sobre disciplina, e fala sobre a disciplina física, que é bíblica. E ela não fala sobre espancar a criança, ela não fala sobre violência contra a criança, muito pelo contrário. Ela fala a respeito de não ferir uma criança, não machucar uma criança, mas fala sim a respeito do que a Bíblia fala sobre você disciplinar crianças. E lá no Rio de Janeiro, um juiz proibiu a comercialização e a venda desse livro. E não apenas o livro físico, mas também o livro na versão digital. Ou seja, foi proibido alguém escrever um livro que ensine algo que a Bíblia ensina. Então, nunca aconteceu isso antes. Pastor? Sim, pode falar. Eu não estou ouvindo, mas vou falar. Ele deve ser gay, porque esses caras só tomam esse título por causa disso. Como? Entendeu? Viu? Estou escutando não, Valnei. Os demais irmãos estão conseguindo me ouvir? Estão? Certo. Então, o contexto dessa parábola é isso. Né? Assim como essa mulher perdeu o seu marido, ficou desamparada e teria os últimos dias da vida dela difíceis pela sua condição, a igreja também viveria nesses últimos tempos, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, períodos bastante difíceis em que a igreja se tornaria completamente vulnerável
as dificuldades, a hostilidade do mundo. Então, a parábola continua falando a respeito do que a viúva fez naquela situação adversa, né? Diante daquela situação adversa, o texto diz que aquela viúva começou a buscar um poder que era maior do que ela. Já que ela era totalmente desamparada, já que ela não conseguia, por conta própria, lidar com a sua própria vida e, principalmente, enfrentar a hostilidade do seu adversário, então a viúva busca um poder maior que ela, que pudesse sustentá-la, que pudesse ampará-la, que pudesse protegê-la do seu adversário. Então ela vai ao juiz, que era o poder que podia solucionar o problema dela. Na verdade, o único poder que tinha, é a única pessoa que tinha esse poder. Ninguém podia fazer nada por ela, apenas aquele juiz. E é lógico que dá para entender nesse texto que essa mulher que o que essa mulher fez fala a respeito da oração, que é um instrumento que Deus nos concedeu para estarmos em comunhão com Deus nas dificuldades, que é a forma que Deus nos concedeu para buscarmos o auxílio dele para vencermos esses dias difíceis, né? É o único poder que nos sustenta em nossas lutas. Então, a parábola nos conta que a viúva suplicou o juiz, né? Assim como a igreja ora ao Senhor nesses dias difíceis, né? A palavra está nos ordenando a orar. A parábola está nos ordenando a ir até o Senhor Jesus, clamando pelo sustento dele, clamando pelo poder dele na nossa dificuldade, né? E essa mulher pediu ao juiz, mas o texto diz que essa mulher, que o juiz por um tempo não atendeu aquela mulher. Ela pediu e ele não atendeu. Ele era indiferente a ela. E o versículo 7 aplica esse detalhe à nossa realidade. Ele diz assim que às vezes parece que Deus está demorando em nos atender. Ele fala: será que Deus não atenderia apesar de parecer que ele está demorando? Então, o contexto dessa parábola não é apenas o contexto diante da hostilidade do mundo. É mais do que isso. É a igreja fragilizada diante da hostilidade do mundo e que clama ao Senhor, mas parece que Deus não a está atendendo. A igreja clama ao Senhor, mas parece que o Senhor não ouve a sua oração. E provavelmente todos nós que estamos ouvindo aqui já passamos por situações como essa, né? Estamos enfrentando problemas sérios e aí nós olhamos para os céus, esperando que dos céus venha o nosso socorro. Nós oramos ao Senhor, nós sabemos que só Ele pode nos ajudar. Nós cremos que em Jesus Cristo, nós cremos que Ele é o nosso mediador entre céus e terra. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós sabemos que Ele construiu um caminho que nos leva ao Pai. Nós, então, vamos por este caminho. Nós oramos ao Senhor, mas, infelizmente, ninguém responde. A gente busca o Senhor, mas a bênção demora e a situação piora. Esses dias para nós parecem uma eternidade. Mas, na verdade,
Essa questão de demora de Deus é apenas a nossa percepção de tempo, mas não é a percepção de tempo de Deus. Para Deus, a diferença entre um tempo longo e um tempo curto é nada. Não é nada para ele. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, todo o tempo da história não passa de um piscar de olhos, um estalar de dedos, se comparado à eternidade, se comparado ao tempo de Deus. Então, na nossa percepção, parece que o Senhor está demorando. Mas, para o Senhor, esse tempo é o tempo correto. Está demorando para nós, mas não para Ele. Então, esses dias que se arrastam sem uma resposta, ainda que seja apenas a nossa percepção, eles esmagam a nossa alma. Eles golpeiam a nossa fé. Eles nos deixam inseguros. Nos tiram a esperança. Eles ruem a nossa estrutura. Na maioria das vezes, a espera pela resposta de Deus é muito pior do que o problema. Então, você pode imaginar o que foi para aquela viúva ficar esperando numa situação de profundo desamparo, ficar esperando pela uma resposta de um juiz que nunca chega. Como isso pode ter abalado a vida emocional dessa mulher? Como isso pode ter abalado todas as estruturas da alma dela? Como que isso abalou a sua fé? E é exatamente o que acontece conosco. Quanto mais urgente é a nossa causa, mais urgente nós esperamos a solução. Quanto mais intenso é o nosso problema, mais rápido nós queremos que a solução venha. Quanto mais os nossos problemas nos fazem sofrer, mais rápido nós queremos que o problema seja resolvido. Quanto mais impotente ficamos diante dos problemas, mais desesperado ficamos diante da nossa situação. Então, quando a gente tem algum problema leve, ou um problema num departamento da nossa vida em que a gente não tem tanto apreço assim, ou tanta necessidade assim, não nos importa que demore. Mas, no que diz respeito ao contexto dessa parábola, que são dias difíceis, dias tenebrosos, dias em que o povo de Deus é atacado, é hostilizado pelo mundo, pelo diabo, pela própria carne, quando a igreja se sente indefesa, quando a igreja se sente vulnerável, quando a igreja não tem capacidade nela própria de solucionar o problema. E ainda que ela esteja passando por tudo isso, o Senhor pareça demorado em responder, então a fé da igreja é abalada. Esses dias nos deixam extremamente inseguros. Muitas vezes perdemos a esperança. E as estruturas que nos mantêm de pé começam a ruir. Como eu disse, pior do que o problema é a espera pela solução. Então, eu não sei quantas vezes você já passou por isso, mas a parábola está falando desses dias que você já passou. Desses dias difíceis, desses dias de agonia, desses dias de profunda tristeza. O que essa mulher fez diante disso? O texto diz que ela insistiu em orar. Ela insistiu em clamar pelo juiz. Ela não parou de orar. Ela insistia no seu clamor. A palavra, no versículo 3, diz que ela sempre procurava o juiz. Essa é a versão
Nova Almeida, atualizada. Na nova versão internacional, diz que ela dirigia continuamente, suplicando a ele. E na nova versão transformadora, diz que ela vinha a ele com frequência. Então, era uma situação bastante complicada. Essa palavra frequência ou continuamente, ela é a tradução de duas palavras no grego, eistelos, que significa até o fim, ou para sempre, ou infinitamente. O que o texto está dizendo é que ela continuava indo ao juiz sempre, 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 e nunca se cansaria. Ela persistiria pedindo ao juiz. Nada podia intimidar essa mulher. Nada poderia desanimar. Nenhuma dificuldade, nenhum compromisso, nenhum cansaço, nenhum enfado, nenhuma dúvida, nada poderia desanimar essa mulher de ir ao juiz clamando por socorro. O versículo 1 diz que isso nos ensina ao nosso dever de orar sempre, sem nunca desanimar. E a palavra desanimar no original ali significa sem nunca desistir por cansaço, ou sem nunca desistir por covardia. Sobre isso nós vamos falar semana que vem. Como o nosso áudio está, a nossa internet está bastante ruim aqui, eu não estou conseguindo ouvir os irmãos, alguns não estão conseguindo me ouvir. Então, nós vamos, na semana que vem, falar sobre persistência na oração. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, para que, inclusive, as pessoas que não conseguiram participar hoje, possivelmente também por causa da internet, possam entender conosco com chave de ouro dessa parábola. Podem ter certeza que o final dessa parábola é de tirar o fôlego. Então, na semana que vem, nós vamos encerrar o nosso entendimento dessa parábola, falando a respeito da perseverança na oração, falando a respeito da resposta de Deus, por que o juiz atendeu essa mulher e o que isso tem relação com Deus, e falando a respeito do final da parábola, quando Lucas diz assim: quando o Senhor Jesus Cristo voltar, encontrará fé na terra? Sobre isso nós veremos. Amém? Amém. Daniel, ora para a gente encerrar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos por esse momento tão gracioso na tua presença, Pai. Obrigado por o Senhor estar usando o nosso pastor para trazer aqui algo que tem saído do teu coração, Deus. A gente tem aprendido muito com esses estudos bíblicos, esclarecido muitas dúvidas. E eu te louvo, Deus, pela vida do pastor. Coloco nas tuas mãos as pessoas que estão enfermas, Pai. Se for da vontade do Senhor, que o Senhor visite cada uma com a cura, Senhor. E possa estar curando cada uma pessoa enferma em leito de hospital ou em casa, que esteja se recuperando de qualquer enfermidade. Te louvamos pelo dia de hoje e te agradecemos pelo decorrer dessa semana, Pai. E que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E então, semana que vem, a gente volta a esse tema que nós tratamos aqui, vamos ver com mais profundidade, e aí vamos chegar à apoteose, ao entendimento final dessa parábola. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Com Deus, boa noite para todos.